Pode ir. Olá, boa tarde. Cumprimento aos que nos acompanham nessa sessão de lançamento do livro O Sistema e o Antissistema, 3 ensaios, 3 mundos no mesmo mundo, da editora Autêntica. E os 3 ensaios são, respectivamente, de professor Boaventura de Souza Santos, Helena Silvestre e Ailton Krenak. O Krenak está em processo de contato com a internet, já estará conosco, mas para que não haja adiamento da sessão, já com muitos acompanhando, vamos iniciar e fazê-lo na medida em que os autores possam falar um pouco dessa obra, né, que na fala deles será um pouco enunciada. Eu tinha preparado até um release a partir do que a própria editora preparou, para compreender a origem e a forma como foi composto o trabalho, né? Mas isso vai aparecer na fala dos convidados e, de qualquer maneira, quando eu passe a fase de discussão sobre o livro, poderei complementar algum aspecto. Eu sou o professor José Geraldo Souza Júnior, que modera a sessão, e aqui conosco estão o professor Boaventura de Souza Santos, que é professor catedrático da Universidade de Coimbra, jubilado, né? Diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, autor celebradíssimo no mundo todo, mas é o mais brasileiro dos escritores europeus. Seus livros mais recentes são O Fim do Império Cognitivo, A Afirmação das Epistemologias do Sul, também pela Autêntica, O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia. É um grande poeta, recentemente publicou Rap Global, pela Confraria do Vento, e Pitaia e Açaí, Poemas de Amor, e várias canções, talvez desesperadas, né? Também pela Confraria do Vento, né? Descobri esses dias que lá no Cervantes já há uma referência a canções desesperadas. O Ailton chegou. Pronto, o Ailton está entre nós. Ailton, estávamos iniciando, enquanto você fazia a conexão, eu apresentando um pouco os autores, né? Fiz agora a apresentação do professor Boaventura, e também conosco está a Helena Silvestre, que é escritora afro-indígena, nasceu na periferia da região metropolitana de São Paulo, militante das lutas por moradia e território, né? Coeditora da revista Amazonas no Brasil, educadora popular na Escola Feminista Abya Yala, em São Paulo, e entre seus livros se destaca Notas sobre a Fome, Sarau do Binho, que já foi indicado ao Prêmio Jabuti de 2020, né? O professor Boaventura dizia no vestíbulo aqui que ela está chegando de Quito, Buenos Aires e outras feiras internacionais de autores, né? E muito bem-vinda, Helena. Li seu texto maravilhoso como se fosse recitando poesia, porque é um estilo lindo, uma forma muito sensível de escrever. E também está conosco já o Ailton Krenak, que é escritor, ativista ambiental, nascido na terra indígena Krenak, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. É liderança reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Os mais antigos, como eu, vão lembrar dele na sessão da Constituinte, em que ele foi a representação dos povos indígenas organizados nas suas entidades de luta por autonomia, sobretudo a União das Nações Indígenas, e fez a defesa do capítulo dos direitos indígenas na Constituição, né? É professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora
E já está, viu, Ailton, na agenda do Conselho Universitário da UNB, a proposta da outorga de honoris causa pela UNB, um memorial assinado por mim, pelo professor Boaventura de Souza Santos, que está aqui, que também é nosso doutor honoris causa, pela professora Marilena Chauí, que também é nossa doutora honoris causa, e pela minha colega Vanessa Castro. Todas as unidades que estatutariamente têm que se manifestar já o fizeram por unanimidade, e agora vai para a agenda do Conselho Universitário, né? O Ailton é um escritor celebrado, né? Seu livro mais conhecido talvez seja Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas desde esse livro ele publicou vários outros, mais recentemente A Vida Não é Útil, algo que está na base da sua reflexão, né? No contexto do trabalho que vai aqui realizar, né? Então, nós combinamos, e eu fiz com a Bárbara Braga, que nos dá assistência aqui nos bastidores, né? Uma ideia de que cada um fale por algum tempo, já combinamos o tempo, né? Depois, Ailton, se juntará a nós a Cláudia Cristina Ferreira de Carvalho, que é professora na Universidade da Grande Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, né, que estudou, fez estágio sanduíche doutoral lá no Centro de Estudos Sociais de Coimbra, com a equipe do professor Boaventura, né? Ela é docente da Faculdade de Educação lá na UFGD, coordenando o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e também o Centro de Referências em Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso. Então, Cláudia está numa outra live que está fechando e vai se integrar e é convidada para depois fazer um comentário geral sobre os trabalhos, o livro, já que cada autor aqui terá a incumbência de falar um pouco do seu próprio trabalho, né? Na barra da transmissão está uma indicação com o Code e também o link para a aquisição do livro com desconto mediante a aplicação do cupom Sistema 30, válido até 5 de novembro. Então, para que os interessados possam ter uma ideia do trabalho, né? Então, dito isso, né, passo a palavra ao professor Boaventura de Souza Santos, cumprimento a audiência que já está se formando, né, e depois também, havendo tempo, e certamente haverá, né, poderemos abrir uma ou duas rodadas de considerações a partir das questões propostas pelos que nos acompanham, né? Então, o professor Boaventura, a palavra é sua. Olá, José Geraldo, olá, Helena, olá, Hilton, olá a todas e todas, é uma alegria enorme estar aqui convosco, porque, sabe, isto vai ser uma coisa muito informal, porque eu acho que nós estamos aqui num momento histórico, eu diria. Sabem porquê? É porque este livro é um livro mais improvável que se pode imaginar e mostra uma experimentação que não é diletante, que tem uma intenção epistemológica e política, e é essa que eu gostaria muito de ressaltar aqui. Porque algumas saberão ou conhecerão um pouco daquilo que eu tenho vindo a propor das epistemologias do Sul, que são epistemologias ancestrais e que, portanto, simplesmente agora vão sendo um pouquinho mais conhecidas. E aí há um conceito fundamental da ecologia dos saberes. E a ideia de que todos os saberes são limitados, porque partem de uma perspectiva. E essa perspectiva, naturalmente, é limitada, porque é humana, basicamente. Portanto, não há nenhum conhecimento completo. Todo conhecimento é também desconhecimento. É conhecimento e ignorância. E, no fundo, a gente só pode ir ajudando uns aos outros, aumentando o nosso conhecimento, pondo os nossos conhecimentos
em conjunto, e também as nossas ignorâncias, porque a ignorância de um é o conhecimento do outro, o conhecimento de um é a ignorância do outro, e a gente vai construindo. As ecologias do saber são isso. Quando eu fiz este texto, realmente eu comecei por escrever o texto Sistema e Antissistema, e mandei-o a várias pessoas, e uma delas foi a minha querida amiga Helena, com quem tenho uma correspondência muito intensa de coisas do trabalho. Ela é uma grande escritora, que, em meu entender, está a emergir também no Brasil, já hoje bastante conhecida, e ela fez uma reação, teve uma reação que me fez crer que realmente, do ponto de vista dela, o meu texto era um texto com muitos problemas, com muita discórdia, eu diria mesmo, não é? O que eu fiz foi simplesmente, exatamente porque estou muito interessado na questão da ecologia dos saberes, foi propor-lhe: Helena, escreve. E naquele preciso momento, mas é curioso como estas coisas acontecem, não é? Os ancestros do Ailton talvez possam explicar isto melhor que eu. Eu lembrei-me de repente que realmente, e tinha acabado de ler algo do Ailton Krenak, sabe, mas, meu Deus, o Ailton Krenak é meu amigo, já esteve no SES, tenho uma grande admiração por ele. Eu vou fazer-lhe o mesmo desafio. Vou-lhe mandar o texto e a ver o que é que ele acha, se ele gosta, se ele quer escrever. E o Ailton foi imediato, disse: eu vou escrever, pronto. E aí a gente começou a ver, e vejam que isto é uma lição para todos aqueles e todas aquelas que não conhecem ainda o livro. Este livro é diferente, por isso é que eu disse que era histórico. Sabem porquê? Porque eu falo de um sistema e um antissistema. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu realmente estou extremamente preocupado com o crescimento da extrema-direita e olho para as sociedades que, de alguma maneira, construíram um sistema minimamente democrático, onde a gente pode estar aqui a falar sem que os militares nos venham meter na prisão, coisas assim, com muita discórdia, mas também com alguns avanços, com muita derrota social, mas sem ódio e sem grande violência, digamos assim, explícita na rua. E o Brasil teve na ditadura militar, e Portugal teve 48 anos de ditadura. Nada disso. Realmente, a minha ideia foi que podíamos efetivamente falar, e eu estava com a ideia de que o sistema está a ser posto em causa por o crescimento global da extrema-direita. Realmente, no passado houve uma extrema-esquerda, militante, guerrilheira, que também se intitulava antissistema, mas de alguma maneira ela entrou em crise. Eu até sou membro da Comissão da Verdade dos Acordos de Paz da Colômbia, que é o fim da guerrilha, que aí foi muito longa e muito séria, a guerrilha na Colômbia, e, portanto, de alguma maneira, a ideia de que de uma extrema esquerda não vem ataques a este sistema político, vem é da extrema-direita. E eu, muito preocupado com aquilo, escrevi um texto em que realmente eu via que os ataques ao sistema que nós tínhamos, sistema minimamente democrático, vinham da extrema-direita. Quando a Helena vê o texto, ela tem uma leitura completamente diferente e vê o sistema de uma maneira completamente diferente. E o que ela me diz é basicamente: mas Boaventura, a extrema-direita é o sistema, tudo é sistema. Esse sistema veio exatamente com a escravatura, o tráfico de escravos, que veio para aqui, é todo o sistema. E eu olhei e fiquei: mas meu Deus, de repente é uma coisa totalmente diferente do que eu pensei, e no entanto, parece-me certo no momento em que ela diz. E quando recebo o texto do Ailton Krenak, o Ailton diz: pois é, mas o sistema para mim é quando esses portugueses colonizadores vieram para aqui invadir as nossas terras, e foi desde esse momento, ou seja, o Ailton recua quase 2 séculos em relação ao tempo histórico da Helena, e diz: é desde então que nós temos este sistema. E este sistema é isto tudo. Não é? Maneira como vê, por isso é que o subtítulo foi 3 ensaios, 3 mundos. Quer dizer, estamos todos certos, provavelmente, mas são concepções muito diferentes. E esta oferta democrática que eu penso que damos aos brasileiros e às brasileiras é pôr realmente pessoas de diferentes gerações, de muitas diferentes trajetórias, que, no entanto, se juntam na luta por uma sociedade melhor, a partir de diferentes perspectivas, que naturalmente se traduzem nas suas diferentes análises. E eu realmente, e concluo já, porque não é preciso dizer muito mais do que isto,
É que vejam, é uma coisa que é o mais interessante para mim. É que eu, quando falo do sistema e o antissistema, precisamente porque a ideia de uma extrema esquerda que cria uma justiça social, socialista, comunista, etc., que eu pensei que já não existe, portanto, o perigo vem da extrema-direita, o antissistema, para mim, é uma coisa má, porque realmente vem destruir esta mínima convivência democrática que temos. Quando vocês olharem, verem os textos com atenção, não, tanto para a Helena como para o Ailton, o antissistema seria a emancipação, seria a libertação. Isso é que seria a libertação, porque este sistema é opressivo. Ora, para um indivíduo como eu, que tem andado a dizer que a gente vive em sociedades capitalistas, colonialistas e patriarcais, meu Deus, a Helena e o Ailton deram-me uma grande lição. Eu estou a dizer isto pesando todas as palavras. E é isto que eu gostava, que todos e todas aquelas que comprarem os livros vejam outras possibilidades de, com outras pessoas, fazerem os exercícios que nós fizemos aqui. Juntarmos os nossos saberes, que são limitados, pomos-los em conjunto e surge realmente uma visão mais completa, mais interessante do mundo, feita de estilhaços, de visões parciais, todas elas certas, todas elas parciais, umas mais certas que outras. Isso é o que eu penso que hoje o conhecimento, essas ecologias de saber, é que deviam ser, combinando desta forma. Porque a alternativa a isto é a guerra, é a destruição. E destruição sabemos nós o que está a suceder. Eu penso que esta nossa maneira de poder escrever e trabalhar e de interagir deveria ser escutada lá em Glasgow, onde eles estão, porque tudo parece ser, além das mentiras que estão a circular naquela conferência, que é tudo mentira o que eles estão a dizer, obviamente, porque não estou a pensar os líderes políticos em fazer real cumprir o que estão a dizer, não é apenas Bolsonaro que está a mentir, mas a gente já sabe que mente. Agora a minha querida Cláudia Carvalho acaba de chegar, e portanto eu terminei com isto, exatamente, ela depois saberá o que eu disse mais adiante, e termino aqui. José Geraldo, muito obrigado, pode seguir na fila. Olá, Cláudia. Sim. Então, Cláudia, bem-vinda. Já estávamos avisados de que você estava finalizando uma outra participação, né? Tomei a liberdade de apresentar seu currículo, sua história de vida, assim, aos participantes, sobretudo os que nos acompanham, né? Você já vinha com grande expectativa, vejo que entrou na live a Paula Freitas, que já disse que viria aqui de qualquer jeito para ver a Cláudia, que conheceu no SES em Coimbra, a Paula, que está conosco, Boaventura, no comitê facilitador do Fórum Social Mundial Temático Justiça e Democracia, né? Assim como ela, recebi, logo que comecei a divulgar, várias manifestações. O GOG mandou uma manifestação dizendo da importância desse encontro, da expectativa desse diálogo, né? Então, Cláudia, nós combinamos que haveria uma apresentação dos autores, depois você faria um comentário geral sobre a obra, né? Porque eles partem de algumas divergências, que, aliás, é uma pergunta que eu faço, onde é que está, de fato, a divergência? Porque, ou sobre a perspectiva da direita e da esquerda, o que é que a gente chama de direita e de esquerda? Por exemplo, o Krenak fala de uma única humanidade, né? Ele diz que tem que repassar essa visão de que terra e humanidade são distintas, porque, no fundo, só somos humanidade se caminharmos juntos, né? Então, para ele, não tem nem propriamente direita ou esquerda, não é que ele não saiba o que é opressão e o que é expoliação, mas eu quero dizer assim, o modo de ler é outro, né? Então, já uma questão que eu deixo é: onde é que está essa divergência? Porque, no fundo, vocês querem discutir como é que o social se organiza para ser uma alternativa ao capitalismo e à expoliação e à opressão, e as formas comunitárias de auto-organização.
o quanto elas serão capazes de sair do local para o global também, não é isso? E o livro tem várias referências sobre esse aspecto, né? É, então, agora nós vamos ouvir a Helena, vai mostrar onde está essa divergência, né? É, que eu não sei você, Cláudia, mas eu, de certa maneira, li o texto de Helena como se estivesse lendo poesia, né? Tal a dimensão sensível do texto dela. Como escreve bem essa menina, né? É, e vamos ver como fala. Quando eu crescer, eu quero escrever igual a Helena, assim, quero ser toda poeta igual ela. Oi, gente. Boa tarde, Cláudia. Boa, Ailton, professor José Geraldo. Espero que vocês estejam bem aí, com saúde. Fico muito agradecida e meio avexada até pelos elogios da escrita, porque de verdade a gente escreve e eu acho que tem um bocado de coisa que a gente se dá conta que escreveu pelos olhos dos outros também, né? E eu, pelo menos, sou assim, tem um bocado de coisa que eu vou recolhendo depois. E essa é uma história interessante, eu acho. Primeiro, porque eu conheci Boaventura já no meio da pandemia, numa live que a gente participou com um povo de luta, militante lá do Rio de Janeiro, da Universidade da Cidadania. E aí a gente se topou numa live já arrancando toco, discutindo, e se enganchamos de saída. Acho que pela possibilidade de fazer as discussões inteiras, né? Da gente poder estar inteiros nas conversas, porque depois de tantos séculos de colonização, a gente tem esse trauma de ter que se mutilar para se encaixar nos espaços, né? De ter que se tolher, se moldar, se dilacerar às vezes até, para integrar determinados espaços. E quando a gente pode estar numa conversa, numa prosa inteiro, é muito mais potente e a gente também muito mais facilmente se reconhece e identifica as mesmas agonias, as mesmas vontades, as perspectivas que fazem a gente se mover e se encontrar em lugares parecidos. Eu tenho acompanhado desde então um bocado da produção do Poa e quando me chegou esse texto sobre o avanço da extrema-direita, eu pulei alto, endoidei, virei um siri na lata e escrevi um pouco do que eu achava, porque eu vi como também para mim era muito importante poder fazer essa conversa como quem faz com um amigo mesmo. Então, ou seja, entender o que a pessoa está dizendo, entender desde onde ele olha o avanço da extrema-direita no mundo, perceber ou tentar imaginar que visão é essa, e a partir daí também que desafios estavam postos. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que eu fui mesmo lá no Equador, agora há pouco, que eu fui lançar um livrinho lá e me encontrei com minhas amigas, tudo, as mulheradas da luta, e eu fui no meio do mundo, né? E no meio do mundo tem essa história da água girar no sentido horário de um lado da linha e num outro sentido do outro lado da linha. Então, eu fiquei pensando que eu podia compreender tudo que Boaventura me dizia, mas eu, que sou nascida do outro lado da linha do Equador, onde a água gira para o outro lado, tinha da mesma história uma perspectiva diferente. E uma perspectiva que eu acho que precisava também se colocar em conversa, para a gente poder melhor se abraçar no que a gente tem tentado fazer de luta e de resistência, né? Eu sou militante do movimento de moradia há muitos anos, sou criada numa favela aqui da região metropolitana de São Paulo, e venho descobrindo pedaços do meu passado com muita dificuldade ao longo do tempo, quase como quem cava
para tirar leite de pedra, pela dificuldade que é para um mar de gente tão enorme como esse que compõe as periferias urbanas, e que é o desenho atual de uma configuração comunitária que veio se produzindo a partir de muito desterro, né? A gente é um pouco também nessas cidades, a gente é os desterrados desse nosso passado, desterrados das nossas origens, a gente é desterrado da nossa história. Então, a gente, sem se encontrar com esses pedaços de passado, tem uma tremenda dificuldade de pensar o presente e de pensar o futuro. Então, olhar desde esse território, mas também pensar desde esse tempo onde eu vivi, acho que foi muito importante para dizer que a gente vem tentando construir também resistências, e vejo com muita preocupação o avanço da extrema-direita no Brasil, na América Latina, por exemplo. Falei que vim do Equador e há poucos dias o presidente do Equador decretou estado de exceção, o que é, de alguma forma, uma demonstração de como os ataques, eles estão caindo para cima do povo em todo lugar para arrancar de nós ainda mais do que eles conseguirem, mas também tem uma coisa que é, para onde nós vamos, então? Como é que a gente resiste? Tem um lugar de olhar para as possibilidades institucionais que olham o avanço da extrema-direita em relação às esquerdas. E eu sempre pensava, como favelada que sou, e que poucas vezes foi reconhecido, inclusive pela maior parte das esquerdas, como sujeito político, né? A favela como também protagonista, como também, enfim, que pode, como potencial sujeito revolucionário também, né? Gente que pode transformar sua vida e seu entorno. Então, desde esse lugar, pensar a extrema-direita, para mim, era pensar também o que o sistema em geral tem feito. E aí, para mim, o antissistema é contra tudo isso, porque a democracia que a gente vive e que a gente muitas vezes defende, ela foi experimentada nas periferias, nas comunidades, nas favelas, a partir de uma experiência de muita dor, a partir de uma experiência de muita violência. Uma experiência de violência que se reproduz todos os dias no racismo institucional, na violência policial, e em tantas violências, na fome como uma violência estrutural e nefasta que existe, que a gente não sabe nem como é que pode existir essa ideia de alguém que passa fome, e, no entanto, a gente passa fome, sabe, que é essa experiência. Então, a experiência de democracia, para muita gente, também estava acompanhada de todas essas coisas. E eu, por um período, cavei uma briga grande por aqui, porque, infelizmente, quando foi eleito esse presidente desgraçado, o que aconteceu foi que um bocado de gente dizia assim, que os pobres são burros, que os pobres não sabiam votar, que bem feito, e que os pobres tinham virado fascistas. E isso me parecia de uma arrogância tão tremenda, mas, ao mesmo tempo, uma certa tendência a analisar as coisas de maneira que a gente não precisava mudar nada. Ou seja, todos os problemas, eles se resolvem dentro de um esquema, dentro de um mecanismo, dentro de um sistema. E a gente, dentro desse sistema, tinha a possibilidade de eleger uma pessoa, mas elegeu a outra, e aí reside o erro. E aí eu acho que tentei recuperar um pouco no texto, foi de que o erro começou há muito tempo, e a gente sofre com ele há muito tempo. E que, efetivamente, essa democracia, ela é tão limitada, e sempre foi tão limitada, sobretudo nos países colonizados, ela sempre foi uma coisa totalmente dissonante entre a sua letra e a nossa experiência dessa letra, né? E que, no fundo, a gente, mesmo sem participar de maneira ativa no debate que nomeia qual é o tipo de sociedade que a gente gostaria, mas carrega dentro
os desejos de coisas muito básicas que poderiam ser nomeadas com democracia, mas também podem ser nomeadas de muitas outras formas, né? Inclusive formas que existem, cruzadas no hibridismo que foge à subjetividade da gente, que é favelado, né? Que é descendente de indígenas que foram desterrados, descendentes de povos negros escravizados, e que no meio das cidades, misturando esses resquícios de cultura que sobraram, muitas vezes transmitidos a nós em práticas também, como possibilidade de sobrevivência comunitária, vamos reconstituindo a nossa comunidade mesmo, né? Em cima dos escombros. E muitas vezes sob a democracia, né? sob condições chamadas democráticas, mas ainda assim debaixo de muita violência. Então, tentei dizer um pouco deste lugar, desse amalgamado de gente, onde eu me enfio, de onde eu brotei, e que marca como eu vejo as coisas, compartilhar um pouco de como eu leio esse avanço da extrema-direita e, ao mesmo tempo, como eu acho que ele também está relacionado a muitas posturas tristemente limitadas que as esquerdas também têm. E por isso eu quero pensar que que a nossa resistência é muito maior do que aquilo que a gente chama de esquerdas, que a falta de perspectiva está ligada também à nossa falta de passado, está ligada à nossa limitação de imaginação, está ligada à nossa falta de caminhos, e que se a gente olhar para todas as resistências que não se nomeiam como esquerda, mas que são antissistema e são muito mais variadas e brotam nas favelas, nas comunidades, com a gente distribuindo comida, brotam nas aldeias, brotam nas marchas dos povos originários se fazendo ouvir, brotam na voz de companheiras, de mulheres quilombolas, como lá no Piauí, defendendo territórios de projetos de turismo que o Banco Mundial joga para cima de nós, que, né, anos, séculos depois, e continua. E essas formas todas de resistência, ainda que não se nomeiem assim, ainda que não se nomeiem esquerdas, elas provocam, elas propõem valores éticos meio bagunçados, contraditórios, não necessariamente sistematizados, mas que eu acho que são grandes preciosidades para a gente pensar caminho, para a gente alargar as nossas imaginações, para a gente poder ir além do sistema e constituir um antissistema que permita a produção de um futuro que seja mais parecido com a gente, que a gente seja feliz. É isso, eu acho. Então, as mensagens postas aí, vocês viram, né? Da Inês Ulloa, do Marconi Burum. O Burum tem um programa numa TV de Tocantins, TV Resistência Democrática, que chama Direitos Humanos dos Mano. Embora ele seja um intelectual bastante bem informado do ponto de vista da linguagem sociológica, jurídica, mas essa preocupação, né, de, como a Helena, ser essa dimensão de fronteira, né, Boaventura? Aquele sentido que você mencionava das fronteiras. Quando eu apresentei, Cláudia, lembrei pelo release que Helena é afro-indígena, que mora em favela. Quer dizer que tem em si, né, essa encarnação, né, de todas essas direções da água para a esquerda ou para a direita, do ponto de vista do meridiano em que ela se situa, né? Mas, Helena, você traz a questão, tá bem, ok, há uma auto-organização do social, né, que reivindica ser o antissistema, mas o que é que, tanto no seu texto quanto no do Boaventura, que falam em movimentos, a gente pode designar propriamente como movimentos, né? Porque nós aprendemos que os movimentos são os movimentos sociais que reivindicam a expansão emancipatória, a distribuição universalizável dos direitos, né?
Mas a direita universaliza direitos? A direita é movimento social? Ou a sua organização tem uma dimensão no democrático, né? Quer dizer, mas por outro lado, né, essa dimensão difícil, né, que é a articulação do que você chamou, né, auto-organização social, né? Como é que ela lida, né, com todas as discussões que hierarquizam um pouco também o seu lugar social do ponto de vista das suas agendas, né? Por isso que, com a mesma atenção que você tem, eu lembro de Paulo Freire, que a gente não pode atribuir o fracasso ao fracassado, né? Porque isso é uma iniquidade fazer isso, né? Mas como a gente pode trabalhar a dimensão legítima da emancipação, que transforma por movimentos legítimos a democracia e a liberdade, né? O Ailton vai ver que os indígenas, no 7 de setembro, na sua mobilização, libertaram a praça do sequestro fascista e pediram licença para se colocar no institucional, assumindo a tribuna do Supremo, trazendo todas as bandeiras dos movimentos sociais, todas as bandeiras, não só as indígenas, todas as bandeiras antirracistas, dos direitos das mulheres, as bandeiras LGBTQIA+, todas as bandeiras num leque que nem direita nem esquerda às vezes consegue formular. Mas os indígenas conseguiram fazê-lo e conseguiram construir no Supremo a tese de que o Estado não cria direitos. O Estado, burocraticamente, define procedimentos, como demarcação, por exemplo, reconhecendo um direito que os povos originários instituíram desde a sua ancestralidade, né? Por isso que eu acho muito bacana isso, você lembrar que entre direita e esquerda, entre movimentos de qualquer extração, a terra e a humanidade caminham juntas. E pisando leve, não é? Porque afinal a vida não é útil, né? A vida é algo, né, que extrapola o econômico e o político, né? Ailton, por favor. Obrigado, querido Zé Geraldo. Eu quero cumprimentar, acolher aqui essa luminosa da Helena Silvestre, cumprimentar a Cláudia e cumprimentar também ao Ventura e dizer que eu estou com pessoas que me provocam, me animam, me estimulam, mesmo numa borda desse dia que comemora entre várias comunidades o tal do Finados, e que nessa semana está carregado de sentido em todas as direções, tanto do ponto de vista social, de um país que perdeu mais de 600 mil pessoas, e que os finados se constituem quase que numa espécie assim, de vasto território de gente que perdeu pai, mãe, irmão, primo, sobrinho. Parece que a gente sofreu uma guerra civil, uma guerra interna, onde a gente teve o Estado atuando de maneira ativa para predar a vida social. Um Estado predador. Então, é muito interessante lembrar que os povos originários questionam o Estado e põem em questão se o Estado estabelece alguma relação com direitos, ou se ele simplesmente distribui. Né? É um Estado distributivo, estou usando um termo que deve ser da economia, mas que é para provocar mesmo. É um Estado que parece mais gerente de cassino do que propriamente uma instituição estabelecida ao longo da história para regular relações de diferença internas em territórios, em nações, em países. Eu tenho dito, inclusive, que aquela ideia do Estado, o Estado clássico, já se dissolveu faz tempo e que quem está governando o planeta são as corporações. São as corporações financeiras, são os grandes trustes que determinam quem é que vai para a Conferência do Clima. Então, é a cara desse mundo
desgovernado essa situação de lideranças que se omitem num momento tão importante para a vida no planeta e que preferem tratar de questões, digamos, menores, de questões regionais, de questões paralelas ao debate que importaria mesmo, já que foi evocado aqui essa preocupação com o modo de pensar político, cosmopolítico, ecopolítico desses povos originários, que é de pensar com a Terra, né? Então, a gente praticamente poderia, para os termos desse nosso encontro que celebra essa colaboração de fazermos juntos esses textos, cada um, digamos assim, de uma certa perspectiva, mas todos pondo em questão o sistema. Todos estamos pondo em questão um sistema que, no caso daqui do continente americano, ele começa com o colonialismo. É quando a Europa decidiu colonizar o resto do mundo que esse esboço do sistema alcançou outras praias, outros territórios, outras humanidades, com uma fúria para engolfar outros modos de vida e enquadrar outros modos de vida como se fosse uma tropa de choque. O colonialismo, ele aportou nas nossas terras como uma tropa de choque. Ele não conversa, ele devora. Ele devora o território e devora também formas de organização plurais. Porque aqui nesse continente, os europeus não encontraram nada parecido com o que eles entendem que é o Estado. Eles não encontraram nada parecido com o que pode ser imaginado como nação, que são essas configurações mentais que os europeus tinham. Eles tinham seus reinos, eles tinham os seus impérios, eles tinham os seus governos, eles tinham as suas nações. Essa ideia, cultivada por eles por longo tempo, desde os romanos, veio como se fosse um ferro em cima da gente, sem nenhuma conversa, sem nenhum oxigênio. Caíram como uma peste sobre as nossas existências e é escandaloso evocar uma ideia de democracia nessa relação desigual, totalmente desproporcional. Como que vai haver democracia entre povos espoliados, dominados, escorraçados por uma força colonial que não cede, que não dá tempo para a gente respirar? O pensamento colonial não para, ele é incessante. Nós chegamos no final do século XIX, virando o século XX, onde você pode colonizar um território sem colono. Essa observação de a colonização não precisa mais do colono. Assim como o mundo do capitalismo não precisa mais do capitalista. Ele pode fazer isso com um sujeito que entrega coisa de moto, de bicicleta, a uberização da vida, essa transformação de miséria, isso que o nosso querido Viveiros de Castro chama de produção da pobreza. A gente chegou numa dinâmica que a produção da pobreza agora não depende mais de ideologia. Não importa se é de esquerda, porque a matéria principal desse negócio é produzir pobreza. Você precisa produzir pobreza. Então, eu tenho sobre essa ideia da insurgência, da de produzir ações antissistêmicas, de diversidade, da pluralidade de lugares que os nossos povos são constrangidos a ocupar. Se as suas, ao longo de todas as jornadas, chegaram a construir um segmento, uma parcela da nossa população grande do Brasil, que está lá naquele que é percebido, tanto pela sociedade brasileira como um todo, independente de direita ou de esquerda, como um lugar periférico, um lugar que não conta, né? As favelas, elas nunca foram percebidas com potência de nada, a não ser como um problema para a direita e um problema para a esquerda. A esquerda faz de conta que não existe, e a direita sobrevoa de helicóptero, mirando a cabeça dos que estão lá embaixo. A grande diferença entre a direita e a esquerda para tratar com esses povos periféricos é que uns atiram e os outros fazem de conta que não estão vendo. Isso é uma desgraça.
no breve período entre as últimas ditaduras no Brasil, em que a gente viveu alguma coisa que podia ser mais ou menos percebido como um esforço de democratização da vida brasileira, a gente assistiu essa gente que se nomeia de esquerda fingindo que estava vendo um massacre acontecendo na periferia, nas favelas, nos presídios. Os presídios estão entupidos de gente pobre que não tem como recorrer à tal da justiça, o sistema da justiça. Os direitos humanos são só alguns, como dizia Milor Fernandes, né? Nós somos todos humanos, só que alguns são mais humanos do que os outros. Então, os direitos dos humanos, né? Porque os humanos implica numa elaboração muito articulada que não está presente no clima dos trópicos. No clima dos trópicos não se articula dessa maneira em que você pode incluir povos que vivem na floresta, povos que vivem na condição de ribeirinhos, de extrativistas, povo que já foi confinado nos territórios chamados favela, em algumas regiões do nosso país são chamados de aglomerados urbanos, que é muito bonitinho. Ao invés de você dizer, não, eles são favelados, não, eles vivem num aglomerado urbano. Que papo é esse de aglomerado urbano? É segregação. Isso é uma espécie de bantustão. É aquela coisa que lá na África do Sul eles chamavam de apartheid. Mas aqui a gente não tem apartheid. A gente só tem um lugar para pobre e outro para rico, né? É mais ou menos como aquela história. O cara entrou num ônibus e disseram para ele, olha, esse ônibus aqui não tem racismo. Esse ônibus aqui é um ônibus universal. Os azul claros para frente e os azul escuro para trás. Então, naquele ônibus, as pessoas eram distinguidas só porque uns eram azuis claros e outros azul escuro. Aqui no país, aqui no Brasil, nós temos vivido uma experiência da recolonização interna. O pessoal do sudeste do Brasil, eles sobem para a Amazônia para massacrar a Amazônia. E eles dizem que estão indo ocupar a Amazônia, estão literalmente ocupando, feito uma força militar. Mas isso não começou agora, está acontecendo faz tempo. Na década de 70, o lema da ditadura era integrar para não entregar. E aquela história de que a Amazônia era um imenso vazio que tinha que ser ocupado por brasileiros, provavelmente brasileiros do Rio Grande do Sul, se possível falando alemão. Então, é uma sacanagem a colonização interna no Brasil. Da mesma maneira que os brancos do Sudeste querem colonizar a Amazônia, no interior lá já existem povos que vivem lá há 2.000 anos. Na região do Tapajós, há 2.000 anos, existem continuadamente povos que trocam, que acumulam experiências dentro que criam a floresta, que produzem a floresta. A floresta não é um lugar vazio, nunca foi. A floresta ela é o tempo inteiro muito habitada, né? Ela tem um devir, digamos assim, ela tem um devir urbano, assim como as cidades deveriam ter um devir floresta. Só que o muro que separa a cidade da floresta, ele está na cabeça dos colonos. E não precisamos mais de colonos de fora, porque a gente consegue produzir a colonialidade doméstica dentro do Brasil. Eu acho que a gente tinha que impor um limite a essa coisa dos brancos do Sudeste e colonizar a Amazônia. Porque eles são estrangeiros. Passaram uma quarentena no sul do país, para depois entrar para dentro do país, como os bandeirantes paulistas fizeram no século XVII, XVIII. É a mesma lógica. A lógica bandeirantista ela move a sociedade brasileira, independente de serem azuis claros ou azuis escuros. Essa coisa de direita e esquerda, no Brasil, nunca houve. Nunca. É brincadeira dizer que aqui houve alguma distinção entre a ação direta da direita e a ação direta da esquerda. Nem chegou a se constituir um pensamento que pudesse ser referência para gerações que se sucedessem, olhando e dizendo, aquele período da nossa história republicana se constituiu correntes de ação cidadã que configuram uma vontade de democracia, uma vontade de sociedade. Aí a gente ia dizer, bom, esse é um pensamento mais ou menos de esquerda, mais ou menos.
mas tão menos que parece mais de direita. Porque aqui no Brasil a gente chama Fernando Henrique Cardoso de esquerda. Fernando Henrique Cardoso é de esquerda onde, gente? Então, assim, o avô general, lá no Império, depois teve o pai general, o irmão general, quer dizer, são todos milico. Esses caras nunca saíram do quartel. É a mesma besteira de dizer que as Forças Armadas brasileiras são interessadas no destino do povo. As Forças Armadas brasileiras são interessadas em si mesmas. A maioria dela é branca. Fez academia militar. Pobre não faz academia militar. Então, assim, é a origem. Olha a origem dessa gente. A origem deles é a Casa Grande. Então, na Casa Grande não tem esquerda, gente. Na Casa Grande só pode ter direita. O dono da Casa Grande é de direita. E, de preferência, os serviçais que ficam ali na cozinha e no quintal também devem ser de direita, porque eles não vão dar moleza para índios e para negros. Então, assim, os povos indígenas, os negros, os afrodescendentes todos, têm uma destinação no Brasil. É levar a prensa da direita e da esquerda, como se fossem aquelas prensas antigas de moagem, né? Então, sempre prensado entre uma chapa e a outra. Eu nunca observei, no que se chama pensamento da esquerda no Brasil, uma real preocupação com o destino do que seria o tal do povo. Seja ele afrodescendente, seja ele povos originários. Uma preocupação verdadeira, não. Você vê um intelectual como Darcy Ribeiro, que é um cara genial, maravilhoso, mas que é excêntrico. Ele é excêntrico no contexto do pensamento brasileiro. Você vê um Graciliano Ramos, mas que passou a maior parte da vida foi na cadeia. Então, assim, os caras que podiam ser considerados um pensamento de vanguarda no Brasil, ou eles estavam no exílio, ou eles estavam presos. Quem ficou governando foi a direita. A direita sempre governou. E a gente deveria atribuir todas essas desgraças que a gente vive historicamente a essa tal de direita. E concluir que, como não tem esquerda, os erros e os acertos têm que ser botados na conta dessa tal de direita. Outro dia, Gilberto Gil, comentando a Casa Grande, disse: a Casa Grande fez algumas coisas e tal, mas foi o povo, né? Foi o povo negro que deu o sentido para a nossa experiência ampla. Alguém contestou, falou: o que é isso, Gil? A Casa Grande nunca fez nada. Né? A Casa Grande fica sentada numa cadeira na varanda e mandando sentar o rei nos trabalhadores. Então, essa discussão interna nossa, ela nunca termina. Mesmo quando a gente está falando de música popular brasileira, divergência. E no caso dessa ideia de sistema, antissistema, olhando sobre a perspectiva dos povos originários, o colonialismo, ele engloba ambos. O pensamento colonial ele é capaz de engendrar o sistema e o antissistema, como um jogo complexo sem saída, um beco sem saída. Eu estou muito mais interessado no que está acontecendo nos Andes. Eu estou interessado no que está acontecendo no Chile. Eu estou interessado no que está acontecendo no debate de refundação dos estados coloniais e instituir estados plurinacionais. Acabar com essa conversa colonial desses estados caquéticos que só produzem o colonialismo doméstico. Se a gente tem uma coisa que reproduz internamente a violência, a segregação, o racismo, a gente tem que romper com isso. A gente não pode continuar disputando isso internamente. Tem que romper, tem que ter uma ruptura. E a minha ideia de ruptura, ao invés de a gente ficar discutindo sucessão de presidente, rearticulação do sistema político doméstico, a gente tem que discutir a refundação do Estado colonial. Refundação. A gente tem que fazer o que o povo Mapuche está fazendo no Chile, o que o povo Quechua, Aymara estão fazendo na Bolívia, o que outros povos estão fazendo no Equador. Eu sei que no Equador agora está tendo uma reação brutal das antigas oligarquias, do sistema também do capitalismo, que não tem espaço. Mas lá o movimento nunca para.
Está ruim agora, mas pode ficar bom depois. Porque os povos originários são capazes de marchar sobre aquele país e provocar mudanças. Assim como no Chile, assim como na Bolívia. Então, o Brasil também está convocado a fazer essa movimentação debaixo do chão, balançar essas estruturas para além da discussão sobre o que é direita e o que é esquerda e dizer que chega de colonialismo e a gente quer refundar o sentido de sociedade que está estabelecido aqui no nosso país. Se isso vai agradar todo mundo, não interessa, mas a gente tem que começar, pelo menos, a pôr em questão a continuidade da reprodução colonial doméstica. A gente tem que romper com isso. Nós temos que buscar um debate sobre o novo constitucionalismo latino-americano e a refundação do Estado, onde todas essas ideias que já estão postas têm que ser colocadas em questão, elas não podem ser naturalizadas. Então, a gente vai ficar aqui, virar o século XXI, discutindo quem é a direita e quem é a esquerda, num país onde isso nunca foi possível se distinguir, porque eles andam juntos, eles andam abraçados, e andam abraçados contra o povo. Essa ficção sociológica que é o povo. Então, a gente precisa romper com esse papo furado. Não tem essa de aglomerados urbanos, de favelas, não tem essa. O que tem é uma submissão pelo sistema escravocrata, racista, de tudo o que não é classe social organizada no país. O Brasil tem assim, tem as classes sociais organizadas e tem o resto. O resto são que chamam de povo. E a gente não pode mais tolerar essa ofensa. A perspectiva dos povos originários é de botar em questão o Estado mesmo. Como disse o professor Zé Geraldo, quando as mulheres, quando os homens, quando as famílias indígenas foram para cima de Brasília, questionando Brasília, é um questionamento do em relação ao território e em relação ao abuso que o Estado brasileiro sistematizou contra os povos indígenas. Aliás, se existe um sistema instituído aqui no Brasil, ele é o aparato estatal, ele é um sistema contra a sociedade. Foi isso que eu citei o querido Lastre, no seu manifesto, O Estado contra a Sociedade, que eu acho fantástico, que é quando ele mostra que existem sociedades que não concebem esse tipo de ação que o Estado institui com o povo. Com a substituição da monarquia, que resultou numa coisa muito parecida. Antes o rei mandava, invadia, tomava e dava. Agora o Estado invade, toma e dá. Hoje de manhã cedo, tropas da Polícia Militar de Minas Gerais, armados como se fossem com a guerra estrangeira, invadiram uma favela em Contagem, apavorando a comunidade, jogando bomba em cima das pessoas. Numa segunda-feira que eles anunciavam que todo mundo ia voltar ao trabalho, voltar para a escola, acabou a pandemia. Quando as pessoas foram para a entrada da favela fazer uma manifestação da comunidade, uma manifestação pacífica, a polícia invadiu jogando bomba e dando porrada. Isso não é democracia, gente, isso é uma ditadura descarada. É abuso da vida, é um abuso constante. Então, nós assistimos isso assim, diariamente, constantemente. Nós não precisamos decretar ditadura para tropas de choque invadir comunidades, dando porrada. Não precisa. A gente faz isso aqui na democracia. A nossa democracia convive muito bem com tropas de choque, levando busca em meninas de 10, 11 anos de idade, levando busca de policiais em assentamento rural, em Rondônia, matança de trabalhadores. Então, assim, que direitos humanos é esse? Que conversa é essa? Como é que nós vamos falar em democracia num Estado que institucionalizou e que as polícias e as milícias atuam e matam quem quer e fica tudo por isso mesmo? Então, assim, não tem nenhuma ouvidoria para saber se aquilo foi feito, não foi feito e tal. Os caras entram de rua, arrebenta, desmancha, destitui. Uma retomada numa terra indígena, no Maranhão,
A polícia entrou com máquinas de tratores, entrou com máquinas e tratores, derrubando as casas, derrubando as roças, espancando as pessoas e dando tiro. Então, o que é isso? Nós estamos mesmo invadidos por forças estrangeiras? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de pensar uma estabilidade da vida no país a ponto de imaginar uma democracia, uma instituição da democracia regendo as nossas vidas. Eu acho que nós estamos num sistema de abuso aberto dos direitos das pessoas, de todas as pessoas, em qualquer circunstância. E uma coisa que pode salvaguardar aqui é se você morar num condomínio rico. Em condomínio rico, a polícia não entra. Se você tiver dinheiro e se você tiver status branco, você não vai ser abusado pela polícia. Fora disso, você vai levar um tiro, você vai ser abusado e não tem como fugir. Então, é desse lugar, talvez, que a Helena convoca uma ação que pode ser imaginada como antissistema, mas que é muito, muito mais profundo do que essa ideia de dialogar com modelos coloniais de representação. Porque, na verdade, não é antissistema. Na verdade, é uma reação da vida contra o abuso. É uma reação do corpo contra o abuso, do território contra o abuso. Especialmente hoje, eu deveria estar celebrando com vocês esse encontro e essa apresentação do nosso livro ao público. Eu estou muito irritado com os abusos constantes que nos aguarda a cada manhã. Contagem não é no sertão, Contagem é na região metropolitana de Belo Horizonte. Quando foram dar cobertura de imprensa para o evento, não tiveram coragem sequer de perguntar quem foi o comandante daquela ação. Ninguém diz, não sabe de que quartel que partiram aqueles caras. De repente era uma milícia, né? Fardada. Então, assim, como é que uma coisa deles lá, de um quartel, atacar uma comunidade e ninguém saber quem mandou, de onde saiu aquilo? O que é isso? Então, assim, nós convivemos com abuso o tempo inteiro. É imoral isso. É um abuso até do sentido de sociedade, né? Já basta que a gente está sofrendo uma violência institucional, né? Rasgando a Constituição, negando os direitos que já foram pactuados numa Constituição que está à míngua. Então, que a gente discuta o Estado brasileiro como um todo e convoca uma refundação desse Estado colonial que já durou mais de 400 anos. Chega! Um período muito vinculado ao que se chamou de colônia propriamente e o outro da república, e que não faz diferença nenhuma os dois. A república e a colônia vão na mesma batida, massacrando a população, dizimando os povos nativos e roubando seus territórios. Então, nós estamos sobre franca, digamos, revolta dos pobres contra os que têm alguma coisa. E nós não queremos continuar sendo uma fábrica de produção de pobreza. Nós temos tratado dessa maneira desprezível, né, que o brasileiro quer nos imprimir. Que a frase do Eduardo Viveiros de Castro não seja verdade, que o Brasil não tenha se especializado na produção de pobreza, porque o Brasil não é o Estado. O Brasil não é o Estado. Ele não são essas instituições estruturadas aí para colonizar a gente. O Brasil deveria ser essa vasta população de povos originários, de gente que imigrou, que veio de outros lugares para cá, inclusive de Portugal, mas que também veio gente da África, veio gente árabe, agora já tem os chineses, japoneses, tailandeses, tem gente do mundo inteiro aqui. Nós somos uma feira internacional. Eu me sentiria
muita vontade, reconhecido como uma feira internacional, do que como um país no momento. Eu já devo ter abusado do meu tempo de fala. Muito obrigado a todos vocês. Não diga que travou aqui. Então, Zé Geraldo. Está no silêncio. Espera aí. Se o Zé Geraldo não volta, a gente convida a Cláudia para falar. Eu acho que é melhor. Vai lá ver. Cláudia, o Zé Geraldo vai já entrar. Vá, Claudinha, vamos aí. Olha, é muito desafiador qualquer coisa que eu venha falar depois da fala potente de vocês dois, vocês três, aliás. O Krenak, talvez ele não se lembre, mas nós nos encontramos em 2016, inclusive eu tenho foto com você, naquele jantar no Casarão, quando lá pelo SES você esteve. Né? E eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de trocar algumas impressões. Né? A Helena já é essa doçura que eu já a considero como minha amiga. Né? Até porque eu acho que, lendo vocês, né? para além da escrita, para além das opressões que é a escrita, né? Porque eu acho que escrever é um ato de opressão. Eu que o digo, eu tive que escrever a minha tese de doutoramento. Mas eu acho que lendo vocês, o que fica muito claro para mim é o pensamento, né, de Boaventura, quando ele fala da questão das epistemologias do Sul, especialmente da perversidade que se configurou as linhas abissais. Mas eu acho que Helene Krenak nos apresenta de uma forma materializada aquilo que é um conceito muito tributário das epistemologias do Sul, né? Que é a forma não abstrata, mas uma forma concreta, tanto de luta, de resistências, quanto também dessas formas materializadas de opressão em que nós vivemos especificamente na sociedade brasileira. E, sobretudo, como que aquilo que a gente sempre pensa como binarismo, como dualismo, como se essas relações entre o centro e a periferia, entre a branquitude e a negritude, entre o sistema e o antissistema, eles se erguessem como se fossem muros, né? Mas, ao contrário, eles estão profundamente implicados e imbricados. A perversidade produzida para o outro lado da linha, vamos dizer assim, pensando essa questão da linha abissal, que foi o que sempre me marca, né, nos textos de Boaventura, porque é um conceito que eu trabalhei na minha própria tese, doutoramento, quando eu fiz também pesquisa numa penitenciária feminina do meu estado, de pensar, e aí eu concordo em número, gênero e grau com Helena, com Krenak em especial, e aí tratando especificamente do contexto brasileiro, de que essa linha abissal, ela é sempre porosa, ela é carregada de um hibridismo muito grande e de uma perversidade de ela se autoalimentar, né? De como que ela se alimenta da miséria do outro lado que está posto. E que no caso especificamente brasileiro, nem a esquerda nem a direita, e nem muitos dos intelectuais que estão nas academias formando, discutindo, e que se autoproclamam muitas vezes como campo progressista de esquerda, nunca questionaram essas lógicas de opressão, que é o racismo, que são as desigualdades produzidas em relação às populações afro-indígenas, vou chamar assim, e os indígenas. Não se questionam, porque ninguém quer abrir mão dos seus privilégios. Não se querem abrir mão de privilégios, porque questionar. E aí falam, se apropriam do conceito, por exemplo, de colonialidade, que já se tornou perfumaria, colonialismo e colonialidade nos seus textos,
mas não questionam, por exemplo, a ausência de professores e professoras negras nas universidades, que são contra políticas de cotas raciais, mas se autodeclaram como campo progressista de esquerda, né? Que não questionam a posição de extermínio da população negra ou extermínio das populações indígenas. Hoje eu moro em Dourados, né, na cidade em que se tem aí uma das maiores nações ainda indígenas da América Latina, em que o extermínio dos Guarani Kaiowá e a desumanização da população é incrível. E eu costumo dizer, onde as pessoas não têm vergonha de serem racistas. E é um espaço territorial que diz muito a respeito do que é a sociedade brasileira. Então, eu acho que não são textos que divergem, são três textos que conversam e convergem para uma materialização deste conceito muito trabalhado, discutido por Boaventura de Souza Santos, que são as epistemologias do Sul, que é esse diálogo que tem que se ter entre os saberes científicos e os saberes nascidos das lutas, e que esse corpo inscrito na luta, né, de que é um conhecimento que nasce incorporado, inclusive, nas nossas histórias, nas nossas memórias, nas nossas identidades. Gosto muito do texto da Helena e do Krenak, no aspecto que fala muito da memória, de uma memória também tratada muito por Boaventura, quando ele fala, né, desta violência epistemológica produzida pelo colonialismo, pelo capitalismo, pelo heteropatriarcado. Porque não é só uma forma de opressão física, mas ela é também muito de uma opressão epistêmica. E essa opressão epistêmica passa por essa ausência de uma memória, né? Ou uma memória, ou um conhecimento oficial que nega a nossa capacidade de pensar o mundo a partir da periferia, né? E essa periferia são os corpos racializados nas cidades, nas lutas, herdeira desse processo colonial. O José já voltou, acho que agora eu tenho que passar a palavra primeiro para Não, ele. não, continue, minha cara, continue. A sua fala. Então, eu acho que vocês três não divergem, ao contrário, convergem. E convergem para uma tentativa de uma crítica que tem que ser feita de uma forma bastante radical, em relação, inclusive, a contra-luta, vamos dizer assim, a esse sistema. Eu não sei se seria um antissistema, eu não sei o que viria depois desse sistema, porque se for para reproduzir de uma suposta esquerda que ascende novamente ao poder, que é muito mais discursiva do que praticamente radicalizar a luta, e aí eu concordo que tem que se implodir esse sistema, de um sistema que mesmo a suposta esquerda nunca questionou o racismo. O único ministro negro que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal do Brasil foi Joaquim Barbosa, e é natural, né? Natural a gente não questionar o sistema jurídico brasileiro, que é maciçamente branco, em que, mesmo tendo uma lei de política de cotas raciais que impõe os 20% dos concursos públicos federais, a magistratura brasileira, em todos os seus segmentos, são brancos. Então, como é que você pode falar? E aí vocês me fizeram lembrar do nosso lema do Copene Centro-Oeste, do Copeneco Centro-Oeste, que o nosso título é mais ou menos assim. Como é que é? Não é possível democracia sem lutas antirracistas, reformas antirracistas e antissexistas. Democracia é um conceito de branco. É um conceito ocidental da branquitude, que eliminou negros e indígenas do processo. Uma democracia que nunca nos abraçou. E as poucas conquistas que nós temos é fruto das nossas lutas, desses corpos que se negam a ser coisificados e objetificados. E que lutamos e continuamos lutando. Então, acho que essa coisa do sistema e do antissistema, e que precisa ser questionado, eu acho que a obra ela vem num momento extremamente oportuno, pelo menos dentro da realidade brasileira, é de questionar um sistema que está impregnado em toda a estrutura, abre aspas, democrática do país. E que mesmo em tempos mais democráticos, nunca questionou as exclusões radicais produzidas dentro desse mesmo sistema. Nunca questionou a periferia. Em tempos democráticos, o que subiu as favelas do Rio de Janeiro foram os tanques.
não foram a educação, a cultura, os saberes, ou o respeito por aquelas populações que se encontravam ali, pelas suas práticas culturais, sociais. Historicamente, nós que somos negros nesse país sabemos que todas as nossas manifestações culturais e religiosas sempre foram criminalizadas. Sempre. Funk, samba, candomblé, umbanda, quimbanda, sempre foram invadidos pela polícia, isso sempre foi naturalizado. Invadir a favela do Jacarezinho e deixar 20 novas pessoas mortas, num tempo em que o próprio Supremo Tribunal determina a não subida das polícias no morro durante a favela, durante a pandemia, é naturalizado, porque aqueles povos que estão ali não é gente. Sequer pode ser considerado humano. E isso está muito claro nas linhas abissais de Boaventura. Então, eu acho que a obra de vocês três, elas convergem, elas não divergem, pelo menos a mim, que tenho me dedicado um pouquinho da leitura do Boaventura, né? Eu acho que elas conversam e elas convergem entre si, porque materializa aquilo que tem sido o conceito, aquilo que tem sido não apenas um conceito, e eu acho que é aí que vem a lindura da obra, porque ela materializa, ela não é apenas um conceito abstrato, distante da realidade que se pretende modificar, mas ela é também a própria realidade que emerge nos textos de Krenak, nos textos de Helena e no próprio texto de Boaventura, né? Então, eu acho que nós temos aí muito a avançar no Brasil e que não é possível. A mim, eu estou na mesma direção. A periferia, e aí eu coloco a periferia dentro de uma perspectiva de uma geopolítica, né, de uma geopolítica do conhecimento, de uma geopolítica de existência, inclusive, né? Não nos cabe mais, e aí aprendi com Boa, com as suas leituras, de que aquilo que melhor questiona, aquilo que se pretende ser centro, ou se imagina centro, e aí eu coloco centro, se a gente pensar a heteronormatividade em relação a outras sexualidades, se a gente pensar a branquitude em relação à negritude e aos povos originários, né? Então, aquele que se pressupõe a ser centro, somos nós que temos que questionar, inclusive, este modelo de democracia, este modelo de direitos humanos, esse modelo que não radicaliza as lutas, que não essa esquerda também que não pensa radicalmente, uma esquerda que nunca pensou racismo. Desculpa, você olha a cor das pessoas do partido, supostamente partido de esquerda no Brasil, você tem lá a Benedita da Silva até hoje gritando, lutando, você tem um país da vida, e pronto. E o resto, para onde que foi? Então, uma esquerda que nunca questionou as ausências, nunca questionou as benditas sociologia das ausências, aquilo que foi produzido sistematicamente como invisível. As universidades que não questionam, até hoje nós ainda enfatizamos Casagrande Senzala. Nós lemos Gilberto Freire como grande etnógrafo brasileiro e naturalizando a violência da miscigenação como algo natural, fortalecido pelos discursos das novelas da Globo, que é o que melhor retrata Casagrande Senzala até hoje. Então, essas pseudos, sabe? Esses pseudos, vamos dizer assim, essas pseudos mudanças que o sistema postos nos dá, como supostas regalias, como disse o Krenak, né? Da branquitude para a negritude, quando a Casa Grande nos dá algum pseudo privilégio. Então, acho que é uma obra que realmente eu vou ter que relê-la várias e várias vezes, porque vocês dois, Helena, Ayrton, nossa, vocês fizeram um trio maravilhoso, assim, né? Fica muito difícil eu falar qualquer coisa, né, diante das falas de vocês e diante daquilo que vocês três escreveram. Eu acho que é isso, Boa. Eu, como sua ex-orientanda, né, que continuo presa a você, no sentido acadêmico, no sentido das leituras, né, de como que eu leio o mundo, de como que eu escrevo sobre esse mundo. Então, eu acho que Krenak e Helena nos dá um sentido, nos faz compreender que aqueles que ainda não conhecem muito do que são as epistemologias do Sul, muito do que são as ecologias de saberes, muito do que são a sociologia das ausências, das emergências, das linhas abissais, é a materialização de tudo que Helena e Krenak escreveram.
e como que isso se manifesta, como que a violência colonial, como superar essa violência colonial tão presente nas mentalidades, nas instituições, nas nossas interações intersubjetivas, ainda se fazem muito presente no Brasil. E aí eu gosto também de uma outra intelectual negra, que ela sempre diz, eu assino assim, caneta, né? Assim como Helena, e agora Helena e Krenak já disseram. No caso especificamente brasileiro, a esquerda e a direita sempre foram racistas e nunca questionaram. Aí eu deixo para vocês a seguinte pergunta: é possível falar de democracia, de contrassistema, de lutas anticoloniais sem tocar na ferida do racismo? E aí, quando eu falo do racismo, eu estou falando também do etnicídio, que são as questões das populações dos povos originários no Brasil. Não é possível. Ou é possível? Eu gostaria de ouvi-los. Porque todo mundo banalizou o conceito de colonialismo e colonialidade, mas você às vezes pega textos inteirinhos e não se questiona nem o etnicídio das populações nativas e muito menos o racismo que essa sociedade brasileira ainda luta e persiste, né? Colegas que ainda escrevem sobre o assunto, mas não questionam, né? Quantas ausências esse sistema ainda consegue produzir. A pandemia está posta. Aí, né? Como disse o Krenak, ontem no Brasil, abre aspas, o dia de finados. Nós vamos celebrar o quê? As mortes do genocídio em Manaus, em que a população indígena foi laboratório das atrocidades genocida de um sistema, de um governo altamente fascista, que já não é só um fascismo, como diria as epistemologias do Sul, um fascismo já beira o fascismo político, em que as populações negras das favelas foram postas nessa pandemia também como laboratório genocida, de uma CPI que não questionou que as populações mais vulnerabilizadas foram as populações indígenas e negros. E aí a gente está falando do sistema. E não foi questionado nem pela esquerda nem pela direita. E isso, acho que essa obra ela é fundamental no momento em que nós estamos passando, que virá uma discussão o próximo ano das eleições, sem questionar de novo as mesmas velhas estruturas oligárquicas que comandam esse país, que não é a esquerda nem a direita nunca questionaram. E vão continuar nunca questionando. E aí, uma coisa para nós pensarmos: a atual presidência do país, o que ele está fazendo é implodindo. Ele está destruindo todas as instituições que ainda devem ser as nossas lutas institucionais para processos mais democráticos. O que ele está fazendo é implodindo. Não é nem uma perspectiva, vamos pensar assim, enquanto luta revolucionária, pensar aí a ideia de Lenin, muito menos uma reforma aos moldes de Rosa Luxemburgo. O que ele quer mesmo é implodir tudo. Implodir de uma forma em que nem as ruínas possam se levantar. E a população brasileira, pelo menos no nosso caso, nós ainda precisamos das instituições, mas de um outro tipo de instituição. Não sei se eu contribuí ou se eu falei um monte de bobagens, que a gente acaba, Boaventura, sendo aquilo que você fala, razão quente. Nos nossos corpos marcados por essas relações desiguais, não tem como a nossa razão não ser quente. Daí algumas pessoas vão dizer assim, mas vocês têm um discurso muito ideológico. Todo discurso é ideológico, querida. Não tem como você não olhar para o Krenak e ver, né, a quanto andam as suas histórias de luta, né? A Helena, ou a mim mesmo. Não tem como, não se descola. Os nossos saberes não descolam dos nossos corpos, os nossos corpos estão situados na luta. Uma luta que é cotidiana. Né? Então, eu acho que é isso, é uma lindura e que vale a pena, sim, né? Ver o livro e escrever sobre ele. E que vocês colocam, vou dizer, viu, vô? Helena e Ayrton colocam em discussão essa ideia da linha abissal, demonstrando para a gente, mais uma vez, de que ela é porosa, de que o lado de lá se alimenta, né, do lado de cá. E aquilo que você também sempre nos diz e nos ensina, de que o mundo, né, de que existe essa humanidade sacrificial
que para o outro lado da linha, ou seja, do sistema continuar existindo, só se dá pela desumanização do lado de lá da linha. Mas que o lado de lá da linha também ergue as suas trincheiras e criam potências de resistências e de luta, porque nós não aceitamos ser apenas objetos da nossa própria coisificação. Nós nos recusamos a ser objetos, né? Então, é aí que vem a lindura dos nossos corpos, porque nós estamos inscritos nas lutas. Então, o subtítulo do livro é Três Ensaios, Três Mundos no Mesmo Mundo. Né? E Cláudia Carvalho acabou, Helena, fazendo um pouco aquilo que você reivindicou como autora, que vocês escreveram pelos olhos dos outros. Ela aqui foi os olhos dos outros. Né? Escutem, não há, embora o chat tenha estado muito ativo, as participações foram muito na linha de adesão, de concordância, de enlevo com tudo que vocês colocaram, exceto a Inês Ulloa, que, aliás, é a editora da revista Humanidades da UNB, que discordou um pouco de que a esquerda seja racista. Então, em geral, todas as intervenções foram sem perguntas, mas em comentários de adesão e de entusiasmo com o que vocês disseram. Então, acho que podemos passar para a fase final. E aí, Boaventura, eu proponho o seguinte, como a Helena já falou há bastante tempo, ela fala primeiro, depois o Ailton, e você, como foi o germe dessa produção e abriu, você fecha. E, ao fechar, você constrói, né, a serzidura de toda essa construção que vocês elaboraram no livro. Pode ser assim, gente? Se for assim, então, Helena, eu passo a palavra a você, que você falou já há mais tempo, né? E depois o Ailton e o Boaventura fecha cumprindo a nossa função nessa tarde, tá bem? Então, Helena... Quantos minutos é que a gente fala? Quantos minutos? Eu sugiro 10 minutos para cada um, mas aquele estilo que fizemos antes, né? Vocês são os senhores do tempo, então vocês dosam a subjetividade da interlocução, né? Tá bom, mas assim, no piso de 10 minutos, tá bom assim? Pode ser assim? Querem mais? Não, tá bom. Estamos com 1h e 29 minutos, então dá bem, né, para fazer até 15 minutos cada um. Então, Helena, você fala, Helena, primeiro. Vou lá. Vocês me ouvem? Sim? Sim, tá. Tá bom. Bom, eu acho que pensando em algumas considerações finais na nossa prosa, eu começo de novo agradecendo a possibilidade de partilhar e de produzir junto leitura, né, do que nós estamos vivendo. Acho que isso tem sido um dos caminhos mais ricos para não ficar doido no meio de tantas mudanças, no meio de uma vida que primeiro foi completamente alterada pela pandemia e agora vai encontrando um arranjo novo que a gente não sabe bem ainda qual é nesse mundo pós-pandemia, mas muito entre aspas, não é? Porque a gente está sem muito entender ainda o que vai ser da nossa vida no mundo da indústria farmacêutica, o que que vão ser das fronteiras e novas cicatrizes que estão se desenhando no mundo. Então, sem certezas a respeito de tantas questões, poder pensar junto, em voz alta, com outras pessoas comprometidas, ouvir a Cláudia, ouvir de novo Boa, que a gente sempre se fala, ouvir o Ailton, que eu também sempre ouço quando posso, o professor José Geraldo, que eu também fui conhecendo através de Boaventura. É uma possibilidade importante de produzir, na minha opinião, produzir futuro. E aí,
Eu concordo muito com muitas das coisas que disse o Krenak falando aqui. Ele estava dizendo sobre a raiva que também vive na gente, e esse é um dos elementos que eu também gosto muito de pensar e que está de algum modo no texto. A gente tem raiva, a gente sofre há 5 séculos com todo tipo de espoliação, com todo tipo de deslegitimação, desmoralização, o apagamento do nosso passado, mas não só, né? A desmoralização daqueles resquícios que sobrevivem nas nossas práticas. Muito disso faz com que atividades, iniciativas e potências que, no meu entendimento, são contra todo esse sistema que está aí, não sejam assim reconhecidas. A gente tem uma gramática política que ela é mesmo, né? Ela é mesmo colonial, ela é patriarcal, ela é uma narrativa do herói em que o momento importante são os lapsos extraordinários, né? Onde alguém encarna com sua persona todos os invisíveis e ordinários cotidianos que tornaram esse extraordinário possível. Né? Então, esse processo de apropriação privada do ativismo coletivo, esse processo de apropriação patriarcal do ativismo feminino, esse processos que também se reproduzem no campo da esquerda, eu acho que precisam ser revistos por nós. E muitas vezes um bocado de gente me dizia, bom, mas o que é que a gente faz então? Porque tem essa questão, né? Bom, mas você não acredita no Estado, então o que é que a gente faz? Porque no fim das contas a gente tem que conviver com isso e tudo mais. E eu acho que faz sentido essa pergunta, mas também gosto de pensar sobre algumas coisas. E primeiro, muito do que a gente diz pode parecer loucura dentro de uma determinada gramática política, mas dentro de outra, nós chegamos com comida, primeiro que o Estado, a casas de pessoas que passaram fome ou chegaram muito perto de serem tocadas pela fome no período da pandemia. Quando eu digo nós, é o grupo de mulher favelada que eu faço parte na Zona Sul. A gente fez política de assistência social sem contar com os recursos públicos, porque os recursos públicos estão ilhados sob o monopólio do Estado. Então, a gente não participa do Estado, mas é a gente que produz política quando diz respeito a defender a vida. E, no fundo, o que eu tenho visto cada dia, é que tem um bocado de gente defendendo a vida. Tem gente que saiu de casa para entregar comida no meio da pandemia. Eu venho lá de Quito, num encontro muito lindo com uma companheira chamada Avelina, que é liderança espiritual e política numa comunidade que é uma favela em Quito e que foi alvo agora enfim, da presença dos militares e que aí, por exemplo, também saía de sua casa para curar com medicina ancestral pessoas que estavam sofrendo de Covid em plena pandemia. Eu acho que muitas dessas ações não são consideradas políticas numa determinada gramática de política, e isso nos enfraquece. Mas elas são profundamente políticas porque estão em defesa da vida. E aí eu acho que o Krenak dizia ele fala várias vezes da Aliança dos Povos da Floresta, e eu queria dizer a ele que tem um amigo, um grande amigo, que se chama Osmarino Amâncio, que eu tive o prazer de conhecer, e que é lá do Acre, foi do Sindicato dos Seringueiros, na época de Chico Mendes, quando mataram Chico Mendes, ele foi um dos que assumiu, e eu acabei conhecendo Osmarino nessas nossas lutas, né? Porque a gente faz ocupação em Osasco, está no pé do Pico do Jaraguá. Aí a gente sem teto se reconhece mais com o centro da cidade ou mais com a aldeia? É claro que é mais com a aldeia, né? Então a gente sobe, faz assembleia junto com eles descem, faz assembleia junto com a gente. E dessa maneira eu fui recuperando as memórias de algumas coisas que Osmarino me contava sobre
a Aliança dos Povos da Floresta e sobre a ideia de chai, que foi ele que me ensinou o que era chai, o que significava chai. E com isso eu quero terminar. E ele me ensinou que chai é o pedaço meu fora de mim, né? E que tudo é chai, gente é chai, rio é chai, que montanha é chai, terra é chai, os bichos são chai. E que a gente, portanto, tenha, né, que é um desafio que a gente tem a plena consciência da interdependência de vida que nós somos, né, na Terra. E, ao mesmo tempo, que a gente possa se desafiar a reconhecer num rio um sujeito político também, e, ao mesmo tempo, nas mulheres faveladas que vivem ao lado da nossa casa, porque não é só o que está distante de nós, é também o que está ao nosso lado e que tem sido oprimido, sufocado e subalternizado. Mas com reações, com a reinvenção permanente de mecanismos de sobrevivência. Mecanismos que apelam e se baseiam, na minha opinião, nessa consciência, ainda que ela não seja elaborada, de que a gente se depende, uns dos outros. E essa defesa da vida como quem defende a si mesmo, defender o que está fora como quem defende a si, talvez seja a ética que nos permita ampliar o nosso pensamento político para além dos termos, né, esquerda ou direita, mas entender como revolucionário tudo aquilo que defende a vida e que, portanto, defende a nossa possibilidade de continuar tecendo o futuro, mesmo que a gente não nomeie ele da mesma maneira nesse momento. É isso. Certo. Obrigado, Helena. Os Marinos esteve na UNB com o Chico Mendes e seu Jaime nos 80, no encontro deles, quando se criou o conceito de reserva extrativista. Ailton, então, Ailton. Que ótimo lembrar Osmarino. Osmarino é um querido companheiro de muitas jornadas desde essa época, desde da proposta de criação das reservas extrativistas, a Aliança dos Povos da Floresta. Eu agradeço muito a Helena de lembrar o seguinte, a mobilização dos povos de dentro da floresta, ela também foi ignorada somente por todo mundo que andou governando o Brasil nos últimos anos. E, então, mesmo as conquistas que interessam a todo mundo, porque instituir as reservas extrativistas não é uma apropriação privada da terra, pelo contrário, é os territórios indígenas inspiraram outras comunidades dentro da floresta a desejar compartilhar território. Eu queria agradecer essa oportunidade excelente que o Boaventura nos provou e que acabou configurando esses encontros e colaborações, e agora, para o mundo, esse debate, que ele possa provocar outras situações de encontros de outras pessoas com cada um de nós, para que o assunto se abra. E me lembro do lema, né, das marchas indígenas territórios, principalmente anunciado pelas mulheres indígenas quando fizeram das mulheres trabalhadoras e que em Brasília disseram nossos corpos, nossos territórios. Essa invocação deveria nos inspirar a pensar esses futuros possíveis, desejáveis. Eu agradeço a todos e fico super feliz com essa acolhida. Vamos seguindo. Um grande abraço, Cláudia, Boaventura, nosso querido Zé Geraldo e Helena, nossos parceiros. Vamos seguindo. Viva Osmarino! Ele esteve na UNB, a Helena não era nascida.
Professor Boaventura, então o senhor fecha no sentido da edição, mas também do evento, o senhor faz as honras de encerrar o nosso encontro também. Não fecho, não, Zé Geraldo. Quem me conhece acha que eu gosto de abrir caminhos, não gosto de fechar, não é? Eu gosto é de abrir, não é? Eu acho que esta sessão foi. Eu tenho estado em tantas sessões e tantas discussões, é das coisas mais ricas que eu vivi nestas últimas 2 horas, e devo-vos dizer sem nenhuma reserva. E porquê é que eu faço? Porque realmente eu tenho a minha própria raiva, como alguns de vós que trouxemos para aqui muita razão quente. Eu acho que não pode ser de outra maneira. A Claudinha, que conhece bem o meu trabalho, realmente disse-o e disse muito bem. Não pode ser de outra maneira nos tempos que correm, neste momento, não é? E a minha raiva é que seja tão difícil ter esta conversa que a gente teve aqui. E a gente assiste aos políticos e fora da política, nos fóruns, nos jornais. Estas coisas não são ditas nunca da forma que foram ditas hoje aqui por vós, com a eloquência, com o conhecimento, quer dizer, a raiva perante o desperdício da experiência, que a Cláudia também conhece, da crítica da razão indolente. Quer dizer, porque é que se perde tanta experiência social, tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta ideia? Quer dizer, porque é que isto não entra na agenda política, não entra nas universidades? Com toda a franqueza, eu faço aqui um desafio a todos os universitários, e não é propaganda ao livro, é que levem o livro para a sala de aula e tentem fazer debates com estudantes sobre isto. E chama, sobretudo, os meus colegas que estão no Brasil e leram, o Hilton, agora a Cláudia, que já é praticamente também coautora de tudo isto, e vamos aumentar. Acho que o Krenak deu uma ideia ótima. Aliás, eu já tinha isto, está aí o meu querido amigo Goga, não sei se ele ainda está por aí, mas eu já lhe fiz uma proposta. E ele sabe muito bem por onde é que a gente vai, porque eu estou realmente a correr. Eu acho que ser hoje, termos este privilégio de nos encontrarmos e de escrevermos e de publicarmos, é um privilégio que obriga a uma responsabilidade social enorme. E essa responsabilidade social é o que a gente está aqui a fazer, é ir ao fundo da radicalidade das coisas, digamos assim. Que não podemos resolver por Zoom, é por estar nas lutas. Agora, todos vimos de muita luta. E é por isso que nos encontramos aqui. Gente diferente, com muitas trajetórias. Mas eu, como disse, e o Zé Geraldo sabe, eu tenho 20 honoris causa, e eu sabe muito bem como eu digo, qual é o maior honoris causa que eu tenho. É quando me foi posto o cocá pela gente que veio da Roraima, por o facto do trabalho que eu fiz junto do STF para a demarcação da terra Raposa Serra do Sol. Porque me pediram para ir lá falar e eu estive com eles. E vieram onde estava a minha querida Sónia Guajajara. Foi a primeira vez que ela visitou Coimbra, nesta altura. A gente veio de muita luta e de muita frustração. Eu partilho inteiramente a vossa frustração. Claro que, como sabeis, eu distingo realmente esquerda e direita, não posso de outra maneira. Eu vivi 48 anos, mas venho de um país que viveu 48 anos de ditadura, e para quem era, como eu, filho da classe operária, branco, obviamente em Portugal, eu sei muito bem distinguir o que é ditadura ou o que é esta democracia de baixa intensidade, a que as que conhecem o meu trabalho, que me fala de uma democracia de muito baixa intensidade, porque as sociedades são politicamente democráticas, mas são socialmente fascistas. Portanto, é uma democracia que há alguns privilegiados, que somos nós, no fundo, que falamos, que escrevemos, e que não vemos os nossos livros proibidos. Vocês sabem que houve institutos públicos brasileiros que já proibiram muitos livros de autores brasileiros, e onde eu também fui incluído. E, curiosamente, só há 3 pessoas vivas cujos livros foram proibidos. Acho que são 2, parece que foi eu. O livro foi num dos institutos públicos, a Maria Helena Chauí e eu próprio. O Paulo Freire está proibido, o Marx está proibido, enfim, o Foucault está proibido. Portanto, que é isto? Portanto, mas eu compreendo inteiramente a vossa frustração quando há muito tempo, não há muito, mas em 2012, passaram por aqui o Ministro da Justiça brasileiro, não vou agora entrar, era o governo que estava na altura, não é? E vieram ao meu gabinete aqui em Coimbra, disseram: professor, eu tenho 11 decretos de promulgação de terra indígena na minha gaveta e não me dão ordens para soltar a promulgação. 11.
foi dito no meu gabinete. E estava também o ministro, se ele quiser pode testemunhar, Lewandowski, também estava com ele. Mas como é que eu não posso compreender inteiramente isto? Quer dizer, quando falei realmente, e vejam que a Sónia Guajajara foi a vice-presidente por um partido de esquerda, e como ela se queixava, para mim conversávamos, Boaventura, o pessoal não é capaz de entender a importância da questão racista. Quer dizer, é isto. Esta é a realidade. Não é melhor aqui do que é aí, é a mesma coisa. A esquerda sempre foi racista. Agora, vamos com isto acabar com a distinção entre esquerda e direita. A certo nível, é evidente, do ponto de vista desta dominação, que, como eu digo, capitalismo, colonialismo e patriarcado, obviamente que eles não fizeram nada para poderem merecer uma distinção daqueles que foram abissalmente excluídos. Como sabem, para mim, fundamentalmente, a democracia nunca funcionou. É aquilo que eu tenho escrito e que eu ouvi deleitado, de alguma maneira, porque realmente me dá gosto ver que realmente não, andando com as lutas, a gente nunca erra demasiado, digamos assim. Por isso é que eu digo sempre que sou um intelectual de retaguarda e não de vanguarda. Eu não quero ir à frente, eu quero ir atrás. E se vou atrás não me engano muito. E não me engano muito quando eu disse esta democracia, por isso é que é de baixa intensidade, é porque há uma linha abissal e ela não funciona para aqueles que estão do outro lado. Corpos racializados e sexualizados. Óbvio. Quer dizer, para mim é exatamente isto e aquilo, e agora vou mandar ao Krenak, porque tenho muito gosto de fazer. Krenak, eu fui consultor das duas constituições, da Bolívia e do Equador. Estive em Monte Cristo, também estive com a da Bolívia, exatamente com os povos indígenas, para fazermos avançar a proposta do Estado plurinacional. E tenho um livro que realmente não saiu em português, mas está em espanhol, que exatamente com o título que o Ailton deu ao seu tema, Refundação do Estado. La refundação del Estado, Estado plurinacional. E neste momento, já vos posso dizer, estou a trabalhar com os colegas chilenos, porque aquela Assembleia Constituinte é uma Assembleia feminista, popular, plurinacional, que quer, com o apoio dos mapuches, e vejam que a presidente é mapuche, não é? Querem que o Estado chileno passe a ser plurinacional. A direita já está numa polvorosa, e aí é que está. Está a ver? A elitaria começa por vezes a fazer diferença. A direita está absolutamente unânime contra o Estado plurinacional, a esquerda está dividida. A esquerda mais tradicional quer o Estado Nacional. A esquerda que já foi injetada da luta antirracial, da luta feminista, essa já entendeu que este Estado que nós temos é um Estado monocultural, estruturalmente capitalista, colonialista e patriarcal. Acabou. E, portanto, ou há uma solução anarquista, e é por isso que a Helena fala tanto das ações autogestionárias fora do Estado. Ela tem um texto maravilhoso, exatamente, que eu depois cito no outro texto. Oh mãe, estão aqui as feministas a entregar comida. Quer dizer, ela com o seu grupo de mulheres da favela a entregar as cestas, e às vezes já nem sabem, têm que ir ao lugar porque as pessoas deixaram de ter o celular porque não puderam pagar a conta e, portanto, já não têm celular, não estão contactáveis, têm que ir pelos becos das favelas entregar comida. No Estado não foi lá, mas elas foram. E o menino que vem à porta diz, oh mãe, estão aqui as feministas. As feministas, porque elas, é assim mesmo, é o feminismo da favela. Eu acho que isso é uma coisa extraordinária, quer dizer, eu hoje aprendi muito convosco aqui. Eu deleitei-me também por ver que não tenho errado tanto nas minhas análises da sociedade. Também, para mim, como cientista social, também devo dizer que me encanta muito, dá-me uma certa força para continuar. Eu só quero que a gente continue, vejam como a gente termina. Estamos na mesma luta, de facto. A Claudinha identificou exatamente, a gente diverge, obviamente, nos temas, diverge nas ênfases, obviamente. Eu, agora, neste momento, já não escrevo aquele texto da mesma forma. E vocês vão ver, se eu voltar a escrever sobre aquilo, sistema e antissistema, não vai ser escrito daquela forma. Como é que eu podia deixar de incluir as vossas perspectivas nessa altura? Claro, porque é que eu estava? Estou aqui na Europa, um medo horrível que a extrema-direita. Estamos neste momento sem governo, praticamente, porque o orçamento foi chumbado. Tínhamos um governo de centro-esquerda que trouxe algumas coisas boas para as classes populares, chumbou.
vamos poder ter a direita, há uma extrema-direita que é racista, que é sexista, que diz que os ciganos e os negros devem ser todos deportados. É isso que eu estou a dizer no Parlamento. Estou com medo. Estou com medo. Porque eu sei que quando veio a extrema-direita, as primeiras vítimas, como foi no Hitler, são os de esquerda. Faz alguma diferença. Os socialistas diziam que era muito diferente dos comunistas. Quando veio Hitler, prendeu-os a todos e matou alguns. Porque para ele era tudo esquerda. Portanto, o que eu acho que a gente também... Isso é uma tarefa que pode ser para alguns de nós ou para algumas de vós, para aqueles que estiverem interessados. Esta esquerda não serve. Tem que ser reinventada. Agora, o problema é de saber se a gente deve mesmo acabar com os conceitos. Para mim, enquanto houver capitalismo, colonialismo e patriarcado, uma das formas de nomear as lutas é lutas de uma esquerda que tem que ser reinventada. Não tenho dúvidas nenhumas. Não é? Mas, claro, se eu estiver, por exemplo, em África, por exemplo, faz muito sentido eu falar de esquerda e direita hoje em Moçambique. Se calhar estão com outros problemas neste momento. Talvez não seja da mesma forma. Quer dizer, é esta contextualização que a gente tem que fazer. Mas eu fico felicíssimo de estar aqui, de poder ter partilhado. Foi um privilégio terem-me dado isto. Foi uma coisa tão linda. Eu acho que a gente que está a trabalhar sobre isto, leiam, façam discussões. Se estiver aí o Fábio Merladeu, organizem oficinas da Universidade Popular, dos movimentos sociais, para discutir estes textinhos. Afinal, são poucas páginas que os diabos, lê-se numa hora. Mas estão lá 3 mundos. Estão lá 3 mundos. Se a gente conseguisse reproduzir isto na universidade, veja o que era. Agora a Cláudia vai para Grandes Dourados e vai lá a Helena, e vai lá o Karenak e tal. Vão discutir o livro. Pois claro, e por que não? Estão a ver? Foi isto, foi a coisa bonita. E claro que o nosso querido José Geraldo, que é sempre um homem extraordinário para nos dar um bocadinho de otimismo. Quando a gente se vai abaixo, ele traz sempre um bocado de otimismo, que realmente eu acho que fico sempre muito feliz pelo seu otimismo trágico, que é como o meu, mas é um bocadinho mais otimista que ele. De modo que eu fico muito feliz. Olha, muito obrigado, foi lindo, 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 e foi muito bom vermos fazer mais. Obrigado. Maravilha, abraço a todos, muito bom. Obrigado. Então, o nosso mestre de cerimônias, Zé Geraldo. Foi muito bacana. Obrigada, Olha, gratidão. o chat foi muito ativo. Dizer alguma palavra, Claudinha? Diga. Se quer, avance. Eu só quero agradecer, assim, muita gratidão por ter estado com vocês aqui, né, onde eu estou, final de tarde, de um aprendizado magnífico, também de um alimento, né, às nossas almas, no sentido de que nós podemos reinventar um outro mundo possível, né? De que quando nós tecemos essas visões de mundo, cada qual no seu lugar, é porque a gente acredita que é possível fazer do real algo, do que se existe uma outra realidade. Então, eu só gostaria realmente de agradecer, e mais uma vez, Boaventura, agradecer a você, porque você, além de ser muito generoso, sempre foi muito generoso comigo. Quando esteve cá em Cuiabá, viu potências que nem eu mesma reconhecia, né? Então, e sempre vai estar muito presente na minha formação. Então, só agradeço imensamente. E quando voltarmos a uma suposta normalidade, que eu não gosto muito do normal, convidar a Ayrton, convidar a Helena, convidar você, Geraldo, para a gente fazer uma grande festa e discutir política, e beber cachaça, e sambar, né? E aprender uns com os outros, que é isso que é bacana na vida, porque a gente precisa do lúdico na nossa vida, não é? Para poder sobreviver. Ri muito. Viva! É isso. Muito obrigada. Gratidão por vocês 4 me fazer este convite tão generoso. Muito obrigada. Gratidão. José Geraldo. Então, foi ótimo. Muita atividade no chat, muita manifestação, poucas perguntas, mas comentários assim, compartilhando os sentimentos, as visões de mundo, né?
gente interessante, a professora Mariana Veras, da UNEB, da Bahia, Salvador, também professora nas turmas especiais de assentados da reforma agrária, né? A professora a Inês, que eu mencionei, que é editora da revista Humanidades, a professora Raquel Cunha, também, que foi decana pró-reitora de comunidades na UNB, o Marconi, que não para de ativar aí, comprou o livro, vai discutir, vai certamente convidar vocês para o programa deles na TV Resistência, né? Olha, a Raquel aí embaixo falando, tá vendo? Foi dirigente da Associação dos Docentes da UNB. A Bárbara está colocando agora várias falas aí embaixo, tá vendo? Olha, todas nessa linha de solidariedade afetiva e de compartilhamento dos valores. E como você disse, Boaventura, não vamos fechar, é apenas o interregno de continuidade dessa discussão, né, que virá certamente, né, com outros ensaios. Sem dúvida, sem dúvida. Então, um abraço a todos e a todas. Vamos lá? Sim, pronto. Então, Bárbara, podemos fechar. Obrigado à Autêntica e também a toda a cobertura que você deu. Beijo para todo mundo, saúde. Muito bem.